Tá querendo aprender PHP, uma das principais linguagens do mercado de trabalho da programação? Fica comigo que eu vou trazer para vocês aí um curso completo aí de PHP moderno aí em 2025, para que você possa utilizar ele aí no mundo da programação e conseguir aí sua primeira vaga de emprego ou até mesmo mudar de linguagem. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês aí um curso completo aí moderno de PHP em 2025. Para você que está querendo mudar de linguagem e está querendo vir para o PHP, ou para você que está querendo iniciar sua jornada no mundo da programação e está considerando o PHP como linguagem. Então fica comigo que eu vou mostrar para vocês aí o que é o PHP, como funciona e tudo mais que você precisa saber. Então, para você que está iniciando, o que é uma linguagem de programação, tá? Uma linguagem de programação, ela é um conjunto aí de códigos ou comandos, tá? Esses comandos, você vai colocar eles numa sequência, numa determinada sequência, e essa sequência a gente dá o nome de algoritmo. Então, se você já ouviu falar aí de algoritmo, né? Então, é muito provável que para quem está iniciando na área, alguém já tenha te falado, olha, você deve começar a estudar sobre algoritmos e tudo mais. Algoritmos nada mais é do que um conjunto aí de comandos que vão resolver um determinado problema. Então, por exemplo, você precisa fazer ordenar uma lista. Você tem uma lista de pessoas, você quer colocar elas em ordem. Então, você vai utilizar aí de um algoritmo, né, que faça aí a ordenação. Então, um algoritmo de ordenação. Esse algoritmo vai ter uma série de etapas, de passos, né, de passo a passo. E esses passo a passos vão fazer aí com que quando o seu programa execute, ele pegue ali uma lista e transforme ela numa lista ordenada, por exemplo. Então, basicamente, é isso que é uma linguagem de programação, tá? Essa linguagem de programação, você trabalha, né? Geralmente, elas são em inglês, tá? Então, até existem linguagens de programação brasileiras, né? Então, por exemplo, o Elixir é uma linguagem de programação brasileira, porém, as linguagens geralmente elas são escritas em inglês. Então, esses comandos da linguagem, aí, eles geralmente são escritos em inglês. Então, é muito comum de você encontrar lá if, else, while e assim por diante, tá? Então, se você não conhece nada de inglês, recomendo que você comece aí a estudar pelo menos um inglês técnico, né, que é o inglês necessário e básico para que você possa estar trabalhando com a linguagem. Então, geralmente, esses comandos das linguagens, eles são em inglês. Esses comandos, eles ficam em uma sequência lógica, né? Então, você precisa colocar os comandos em uma determinada sequência que eles façam sentido. Por exemplo, você não pode dizer para um comando fazer um cálculo, uma conta, né, uma soma, antes de saber quais números você quer somar. Então você precisa que os comandos eles estejam em uma determinada sequência, e essa sequência a gente chama de algoritmo, tá? Essa sequência aí ela pode ter diversas etapas. Então um programa ele pode ser desde uma coisa simples, como uma simples calculadora que soma dois números, ou ela pode ser um sistema operacional completo. Então, por exemplo, o Windows, o Linux, o macOS, o iOS, o Android são sistemas operacionais e eles são criados com linguagens de programação. Ou seja, eles são programas de computador, né? E aí a gente pode colocar aí os aplicativos mobile como aplicações, né? Então, esse termo, inclusive, né, de computador, ele é um termo mais antigo. O pessoal falava assim, mas por que aplicativos de computador? Bom, porque antes só existiam computadores. Hoje em dia a gente tem os aplicativos mobile, né, os apps. Um app nada mais é do que um programa da mesma forma. Então, um programa que roda no computador é um programa de computador, um programa que roda num celular é um programa de celular, é um programa mobile, ou eu posso dizer que um aplicativo que roda no computador é um app do computador e um aplicativo que roda no celular é um app mobile. Isso daí são apenas a terminologia, né, que o pessoal ainda está acostumado ainda com a forma mais antiga, onde a gente só tinha computador. Então, acabou que esse nome foi utilizado durante muitos anos e acabou ficando. Mas hoje em dia, ainda assim,
todos eles são criados com linguagem de programação, inclusive coisas mais simples. Então, por exemplo, você tem um micro-ondas, o seu micro-ondas tem lá uma programação onde você consegue digitar o tempo que ele vai ficar funcionando, você consegue escolher entre algumas receitas pré-configuradas. Tudo isso é programação, tá? E dentro de programação existem diversas linguagens, tá? Essas linguagens são justamente esses comandos, esses códigos. Então, cada linguagem ela tem o que a gente chama de sintaxe. Então, a sintaxe é a forma com que você utiliza esses comandos. É a forma com que esses comandos são criados, é a forma com que esses comandos são estruturados dentro do seu código, tá? Cada linguagem de programação, ela tem exatamente uma utilidade e uma finalidade, né? Então, existem linguagens que são mais rápidas, existem linguagens que são mais lentas, existem linguagens que consomem mais recursos do computador, então a gente pode dizer que elas são mais pesadas, existem linguagens que são mais leves, mas cada linguagem ela tem uma utilidade, ou seja, ela é boa para resolver um ou alguns determinados problemas. Por isso que se você, né, estiver procurando qual é a melhor linguagem, você está procurando errado. Não existe uma melhor linguagem. Existe uma linguagem que resolve um problema de forma mais eficiente. Então, existem algumas linguagens que são mais fáceis de serem utilizadas e que elas não têm uma performance, elas não são tão rápidas. Mas, em alguns casos, ter uma linguagem mais fácil de aprender é melhor do que ter uma linguagem com uma performance muito grande, mas que é muito complexa de ser aprendida. Então, entenda que existem diferentes linguagens. Se você já ouviu falar que linguagem A é melhor que linguagem B, né, então comece a desconfiar em quem fala que uma linguagem é melhor que outra. E não caia nessa de que uma linguagem é melhor que outra. Cada linguagem resolve problemas específicos. Então, é claro que existem problemas que uma linguagem vai se sobressair sobre outra. E isso é completamente normal. Cabe ao programador escolher a melhor linguagem para o projeto, para a necessidade que ele possui, né? Então, não adianta eu querer, por exemplo, né, apertar um parafuso com um martelo. Se eu estiver utilizando a linguagem errada, ou seja, a ferramenta errada, eu vou acabar tendo um resultado ou muito diferente daquilo que eu precisava, ou eu vou dar uma volta muito grande para chegar naquele resultado, ou até mesmo, às vezes, eu não vou nem conseguir isso de uma forma simples e vou ter que ficar fazendo gambiarra aí para poder fazer ele funcionar. Então, isso é o que a gente chama de sintaxe, tá? O PHP é uma dessas linguagens de programação. Então, dentre as várias centenas aí de linguagens de programação, o PHP é uma delas. O PHP ele é uma das principais linguagens. Então, o PHP ele surgiu ali mais ou menos no ano de 1995, ali, 94, 95, e ele nasceu basicamente junto com a internet. Tá? Então, existem linguagens que são mais antigas que o PHP. Então, por exemplo, se você pesquisar aí sobre o C, por exemplo, o C é uma linguagem mais antiga que o PHP. Então, no mundo da internet, o PHP ele é uma linguagem muito utilizada, porque ele é uma das primeiras linguagens a serem criadas, e ele é uma linguagem que a gente considera que ela é uma linguagem muito amigável. Ela é uma linguagem fácil de utilizar e é uma linguagem barata de se utilizar. Então, se eu criar uma aplicação em PHP, eu consigo, né, basicamente colocar ela online gastando 10, 15 reais por mês, eu consigo pegar uma aplicação e colocá-la na internet funcionando certinho. Sendo que em outras linguagens, eu talvez precise de um computador, de um servidor mais potente para rodar. Então, o PHP ele é muito utilizado na internet e ele é muito utilizado em diversos sistemas. Então, se você procurar aí, por exemplo, WordPress, o WordPress ele é um sistema para fazer blogs. Então, praticamente todos os blogs na internet são WordPress. É tudo em PHP. Lojas virtuais, então, por exemplo, Magento, a gente tem aí OpenCart,
nós temos aí o e-commerce, são todas lojas virtuais aí criadas aí em PHP. Ah, vamos falar de fóruns, né? Então, o PHPBB, existem outros sistemas de fóruns também que são feitos em PHP. Então, o PHP ele está aí, basicamente, ele é uma das linguagens mais utilizadas na internet hoje. Tá? Inclusive, o Facebook, quando começou, ele utilizava aí o PHP como principal e única linguagem. Hoje em dia, não é apenas o PHP, existem diversas linguagens dentro lá do Facebook, mas ele ainda utiliza. Empresas brasileiras, por exemplo, o PicPay, que é uma grande empresa aí do setor financeiro, utiliza ali dentro das suas aplicações, ele tem algumas aplicações que são escritas em PHP. Então, entenda que ele é uma linguagem muito versátil e por esse motivo ele é muito utilizado. Então, tem muita vaga no mercado para programador PHP. Não é a linguagem, hoje em 2025, que eu estou gravando esse vídeo agora em junho, não é a linguagem com a maior quantidade de vagas. Tá? Existem outras linguagens que possuem mais vagas atualmente do que o PHP. Mas ele ainda é uma linguagem que tem muitas vagas. Tá? E outra coisa que o pessoal vê falando é que, mas o PHP ele é uma linguagem muito feia, muito antiga. Na verdade, isso está incorreto. O PHP ele vem evoluindo, então todo ano sai uma nova versão do PHP. Então a gente vai sair agora no final do ano o PHP 8.5. E existem algumas pessoas que têm esse preconceito justamente por umas versões mais antigas do PHP. Então o PHP passou aí durante alguns anos um período muito ruim de atualizações, onde nada novo era criado ali dentro do PHP, e aí acabou que outras linguagens evoluíram e o PHP ficou para trás. Mas hoje em dia o PHP é uma linguagem tão moderna quanto outras linguagens de programação aí que tem no mercado, e você pode utilizar ele tranquilamente nos seus projetos. Legal? Então, agora que a gente entendeu essa parte, vamos ver o seguinte. Então, como que o PHP ele funciona, tá? O PHP ele é uma linguagem que nós chamamos de server-side. Então, existem dois tipos de linguagens. Existem as linguagens client-side. Então, deixa eu só aumentar aqui. E existem as linguagens que nós chamamos de server-side. Tá? Então, vou colocar aqui. O PHP, ele se encaixa nessa categoria aqui. Ó. Ele é uma linguagem que nós chamamos de server-side. Tá? Ou seja, o PHP ele é uma linguagem que ele roda em um servidor. Então, para ficar mais fácil, vamos entender o seguinte. O que é aí uma linguagem do tipo cliente? Uma linguagem do tipo cliente é aquela linguagem que roda no aparelho, no dispositivo do usuário. Então, por exemplo, você tem ali, eu estou aqui com esse site aberto, certo? Essas linguagens que são utilizadas para fazer esse site aparecer na minha tela, certo? Então, a linguagem que foi necessária para criar esses botões aqui na parte de cima, a linguagem que foi necessária para fazer essas caixinhas onde eu posso desenhar, essas linguagens aqui são do lado do meu cliente, ou seja, elas estão, né? Esse código aqui, ele roda na minha máquina, certo? Da mesma forma que eu estou aqui com o meu sistema operacional, eu estou aqui com o meu Windows aberto, o meu Windows ele está instalado na minha máquina. Então, ele é uma linguagem que ele roda na minha máquina. Então, ela é uma linguagem do tipo cliente. Ela roda no dispositivo. Então, se você pegar o WhatsApp, o aplicativo do WhatsApp, ele roda dentro do seu aparelho. Portanto, ele é um aplicativo client-side. O que é o server-side? O server-side é aquilo que funciona por trás dos bastidores. Então, nesse momento, eu estou fazendo aqui, desenhando esses quadradinhos, tá? E essas informações, elas estão sendo enviadas para algum servidor na internet
que está guardando essas informações para mim. Então, isso a gente chama de server-side. Mesmo caso, por exemplo, do aplicativo do WhatsApp. Você tem o WhatsApp instalado aqui na sua máquina cliente, ou seja, ele está instalado no seu aparelho, né? Quando você manda uma mensagem, essa mensagem ela é enviada lá para um servidor que fica em algum local do planeta Terra, perdido lá na nuvem, né, na infraestrutura de nuvem, e essa informação, então, vai para o aparelho da pessoa, ou seja, a informação ela vai para o servidor e depois ela volta para o cliente, certo? Então, vejam, eu tenho aqui, o meu WhatsApp está aberto, mandei uma mensagem, a mensagem vai para o servidor, lá no servidor ela é processada e depois essa mensagem é enviada de volta para o aplicativo da pessoa que vai receber a mensagem, certo? Isso é uma comunicação aí que acontece. Por exemplo, o aplicativo do banco, a mesma coisa. O aplicativo do banco está instalado na sua máquina, no seu celular, certo? Mas quando você faz uma transação, essas informações elas são enviadas lá para o seu servidor e então o servidor faz o que deveria fazer. Se for para fazer uma transação, ele faz a transação. Se for para só pedir ali, né, quanto que eu tenho de saldo, ele vai descobrir quanto que eu tenho de saldo e ele vai me devolver uma resposta, certo? Dizendo qual é o meu saldo. Então, a gente entende que existem linguagens que são client-side, existem linguagens que são server-side e existem linguagens que podem rodar em ambos os lados. Então, por exemplo, aqui nessa que a gente pode colocar como linguagens client-side, a gente pode colocar aqui, ó. Deixa eu só dar um pouquinho de zoom aqui. Então, por exemplo, o HTML, que foi utilizado para criar essa página. A gente pode colocar aqui o JavaScript, que foi utilizado aqui para criar essa página. No caso do Windows aqui, eu posso colocar o C, ou o C++, ou o C Sharp, por exemplo. Se eu for, né, levar ali em consideração os aplicativos ali, por exemplo, para mobile, né? Então, para o seu celular, a gente poderia colocar aqui o Swift, que é usado para criar os aplicativos para iOS. A gente pode colocar aqui o Java, que são os aplicativos do Android, e assim por diante. Então, algumas linguagens são client-side e outras linguagens são server-side. Então, por exemplo, aqui, eu posso ter o PHP como server-side, o JavaScript pode ser utilizado como server-side, o C, apesar de raríssimo, ele pode ser utilizado como server-side. Então, se for uma aplicação que precisa de uma performance extrema, é possível sim que você tenha lá o C rodando no server-side, o C++, o C Sharp, né? A gente tem aqui o Java, por exemplo. Então, existem linguagens que rodam no server-side e existem linguagens que rodam no client-side, certo? É importante você entender isso. E essa forma de conexão aqui, a gente fala, né, que são as requests e as responses. Então, quando a gente faz uma comunicação entre o meu cliente, deixa eu até mover isso daqui para baixo. Então, quando eu faço aqui a comunicação entre o meu cliente, né, então quando eu pego essas informações e mando para o servidor, eu estou fazendo uma request. E quando o servidor me responde, eu estou recebendo uma response. Ou seja, é uma via de mão dupla. Tem horas que eu só mando para o servidor e não faz diferença a resposta, mas existem horas em que eu mando para o servidor e eu espero a resposta. E da mesma forma, isso pode acontecer de forma inversa, né? Então, o servidor ele pode esperar receber alguma informação e não devolver nenhuma informação, ou ele pode receber informações e devolver informações. Ou ele pode simplesmente só mandar as informações e não receber informações. Então, veja que isso daqui
é a forma com que a internet funciona. Então, qualquer aplicativo que você tenha que funciona online, ou seja, que ele se conecta com alguma coisa, ele funciona dessa forma. Vai ter um servidor em algum lugar no qual ele se comunica e ele vai se comunicar através aí de requests e responses, né? Existem diversos tipos e aqui existem outros detalhes que você precisa aprender aqui, que a gente vai ver depois, né, sobre esses requests, sobre os responses, o que é uma request, como ela funciona, o que é um response, como ela funciona, o que tem um, o que tem no outro, e assim por diante. Mas, por enquanto, para você ficar, né, mais... para a gente poder iniciar aqui no PHP, é importantíssimo você entender. O PHP ele é uma linguagem que ele roda no servidor. Então, eu não consigo instalar o PHP como um aplicativo. Eu instalo o PHP como um servidor e aí eu vou ter uma aplicação cliente que vai se conectar com esse servidor. Inclusive, até existe um projeto novo aí chamado Reactive PHP, né, que é a possibilidade de criar aplicativos para computador utilizando ou para celular utilizando PHP. Por baixo dos panos, o que acontece basicamente a gente tem ali um PHP local, por assim dizer, né? Então eu rodo um servidor local e o meu aplicativo, né, a minha tela, ela fica se comunicando com esse aplicativo que está instalado no meu próprio dispositivo. E isso permite ele fazer ele funcionar. Mas basicamente qualquer aplicação aí hoje em dia que se conecta na internet, ela funciona dessa forma. Pode ser que no futuro que você esteja vendo esse vídeo, sei lá, em 2050, pode ser que já não seja mais assim. Mas hoje, 2025, é dessa forma que funciona. Tá legal? Então, essa foi a aula de hoje. Conceitos aí. Então, basicamente, linguagem de programação, um conjunto de códigos aí, de comandos que a gente coloca em sequência, tá? E esses códigos a gente chama de sintaxe, que é a forma com que você cria ali a sua programação, né, com que você organiza seu código. O PHP é uma dessas linguagens disponíveis, certo? E ele é uma linguagem que ele funciona aqui como server-side, ou seja, ele roda lá em um servidor em algum local. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês como fazer para instalar aí o PHP para que você possa começar a fazer o desenvolvimento. Vou apresentar para vocês como que a gente programa com o PHP. Então, que aplicativo que eu preciso ter para poder programar em PHP, o que precisa ter instalado para poder fazer isso. E vou dar algumas recomendações aí de plugins, né? Ou seja, são utensílios que a gente pode instalar no nosso programa principal que vão facilitar o desenvolvimento aí com PHP. Legal? Então, até a próxima aula.